Estamos de volta para o segundo bloco do programa Assembleia do Campo, que hoje está recebendo o analista ambiental do IEMA, o Marcos Sossai, que também é coordenador do Programa de Conservação e Recuperação da Cobertura Florestal aqui do Espírito Santo. Bom, Marcos, então no primeiro bloco a gente falou bastante sobre essa questão do Código Florestal e ficou claro uma coisa, né? O ponto polêmico, os pontos polêmicos, na verdade, são as APPs, né? As áreas de preservação permanentes, e também a questão da reserva legal. Com relação às áreas de preservação permanentes de beira de rio, né? Como é que fica essa questão? São 30 metros, o que prevê essa nova medida? E o que está sendo posto em prática hoje? A proposta que está sendo colocada, o que ela muda somente uma coisa, ela acrescenta mais uma categoria de proteção ali, vamos dizer assim, ela reduz um pouco a proteção na medida que ela diz que rios de até 5 metros de largura terão que ter apenas 15 metros de proteção nas suas duas margens. A lei atual diz que rios até 10 metros tem que ter 30 metros. Então, hoje a proteção mínima de beira de rio é 30 metros. Pela nova proposta, para calhas menores, você pode ter proteção menor. Isso tem muita controvérsia. Primeiramente, é bom dizer que a maioria dos rios, no caso do nosso estado, a maioria dos cursos d'água de propriedades rurais, elas são com menos de 5 metros. Você não vê por aí muito rio, né, com 10 metros. É muito comum rios de 1 metro, 2, 3 metros. Então, quer dizer, você está pegando aí a maioria dos cursos d'água nas cabeceiras, que é onde tem as nascentes, e está reduzindo para 15 metros. Dizer se isso piora ou melhora exige pesquisa. Por exemplo, para a proteção do recurso hídrico, talvez os 15 metros, em algumas situações, possa ser suficiente. Mas você não está pensando, por exemplo, na biodiversidade, não está pensando na fauna, que às vezes exige uma margem maior para se locomover, para se proteger. Então, são vários aspectos que têm que ser vistos. Por exemplo, um rio que tem na sua margem pedra, não tem como ter floresta. Isso é natural. Então, não teria que ter nada. Um rio que tem um solo declivoso e pouco profundo, ele tem muita propensão a perder o sedimento para o rio. Então, talvez teria que ter uma margem maior. Então, na verdade, se você for olhar com base na pesquisa, isso teria que variar, de acordo com cada situação. E talvez o parâmetro não fosse a largura da calha do rio, mas sim o tipo do solo que está na sua margem, a declividade, a profundidade do solo, a sua granulometria e tudo mais. Mas não tem como você criar uma regra desse tipo. Tem que ter uma regra que vale para todo mundo e que seja comum. Então, o que se propõe hoje é reduzir, e isso realmente é controverso. Eu diria que, de acordo com o serviço ambiental que você quer proteger, isso pode ser suficiente, pode ser que não seja. Seria, então, interessante se criar um código para cada cidade, para cada estado? Tem gente que defende, isso nós também achamos interessante, que os estados eles têm autonomia para, em casos peculiares, que eles possam estar legislando, porque, você imagina bem, não é concebível você comparar uma legislação para a Amazônia com o Pantanal com o Espírito Santo, que é a Mata Atlântica. A Amazônia, se não me engano, acho que são 80%, 80%, né? 80%. De área, né, de preservação. Você pega aqui no próprio estado, áreas de tabuleiro, como a região de Linhares, Soretama, que são planas. Não pode comparar aquela área com a região serrana, por exemplo, que é tudo vales, onde o curso de água passa ali, praticamente tudo APP. Então é muito diferente. Então a gente defende sim que os estados poderiam ter alguma autonomia para, dentro das suas peculiaridades, estar fazendo alguma coisa diferente. O curioso é que essas duas questões, né, a questão de reduzir essa largura, né, da faixa de APPs e também a questão da reserva legal, elas continuam sem solução. O projeto já está na iminência de ser aprovado, de ser votado, na verdade, de ser votado, e continua sem solução, né, Marcos? Como eu falei, é super controverso, mas assim, nós entendemos que os 30 metros na ocasião, quando foi definida essa distância, eu tive a oportunidade de conhecer um dos autores do Código Florestal, não se tinha muito conhecimento técnico, mas naquela ocasião já se falava não só em proteção da água, mas também para a biodiversidade. E pensando nisso aí, se entende que é uma largura interessante os 30 metros. E volto a frisar, o mais importante, eu acho que se perde na discussão. Se fala muito em quanto proteger,
que o produtor não pode usar. E repito, o nosso estado, por exemplo, cerca de 80%, 85% é pequeno produtor rural. E a lei permite que ele explore de forma correta essas áreas. Então basta que a gente invista em políticas de uso sustentável dessas áreas. Se a gente propiciar o produtor rural que ele tenha renda e conserve nessas áreas, no mesmo local, certamente ele não vai ser contra, porque ele sabe que é importante. Ele é contra porque ele precisa ter renda. Ele sabe que é importante proteger, mas ele tem que ter renda. O programa que a gente vai lançar, ele tem essa premissa. A premissa dele é conservar e ampliar a cobertura florestal trazendo renda para o produtor rural, trazendo oportunidades, tecnologias para que ele possa conservar e ter renda. Então, o pequeno produtor rural, que é a nossa maioria, ele vai ser beneficiado com pacotes, possibilidade de pacotes de várias espécies, um palmito que ele possa plantar, que ele vai poder cortar tanto o fruto quanto, às vezes, o próprio palmito, e isso não vai trazer dano para a beira de rio. Quer dizer, a gente vai propor a ele oportunidades de uso sustentável daquela área. Isso que é importante. Marcos, você está sempre em contato aí com os produtores também, né? Acaba tendo esse contato por conta da profissão. O que os produtores capixabas querem nesse sentido? Porque, falando em nível Brasil, tem milhares de produtores que querem mesmo que esse novo código seja aprovado, até porque eles têm um decreto aí presidencial que ainda os resguarda com relação a essa questão da ilegalidade. E aqui no Espírito Santo, o que eles querem? Bom, na verdade, o produtor, a gente sabe que ele já entendeu a importância de conservar. Ele sabe que a água é um recurso finito e tem que estar conservando a nascente, a beira do rio, mas ele também tem que produzir. Ele tem que tirar o sustento dele da terra. E nós precisamos que ele faça isso, porque nós aqui embaixo consumimos o produto que ele produz lá em cima, nas cabeceiras dos rios, né? O produtor rural. Então, ele fica de um lado apreensivo, porque ele sabe que tem uma lei que o obriga a se legalizar. Como você falou, esse decreto de junho aí, ele exige que o produtor rural tenha a sua reserva legal pelo menos averbada, quer dizer, ela pode não estar recuperada, mas tem que estar delimitada e averbada na escritura. Isso quer dizer que ele vai ter que tomar uma providência. Se esse código não é aprovado como ele está sendo proposto, por exemplo, a partir desse decreto, da expiração desse decreto, ou o governo, mais uma vez, posterga um novo decreto, postergando já foi feito várias vezes já, ou, teoricamente, o produtor rural que não tem a reserva legal averbada, ele vai entrar para a ilegalidade. E isso não é bom, porque a gente sabe que o nosso produtor rural ele não merece isso. Ele está lá trabalhando no sol, então isso também não é o melhor caminho. A gente entende que não pode acontecer isso. O produtor, até porque o próprio Estado, ele não tem condição de atender todo o volume de passivo que existe. Averbar todas essas áreas de reserva legal é uma coisa enorme. Então, é inviável fazer isso nesse prazo. Então, quer dizer, é importante verificar que tanto o produtor rural ele precisa estar tendo condições de produzir, como também nós temos que dar a ele diretrizes e políticas, enfim, que permitam ele produzir com tecnologia, de forma que ele conserve também o recurso natural. Apesar aí de estar próximo de ser votado, né, esse novo código, parece que a discussão parece estar longe de terminar, né? Porque o relator da matéria, o deputado Aldo Rebelo, apresentou uma proposta, né, que não vai agradar muito o governo do estado. E, na verdade, ele quer a possibilidade de redução de 50% nas áreas de preservação permanente, a possibilidade de os estados decidirem sobre onde é possível desmatar e também a redução da proteção aos manguezais e a ampliação da anistia a crimes ambientais cometidos até julho de 2008. E aí? Super polêmico, né? Eu vou dizer apenas que, disso que você falou aí, a gente concorda que seria interessante os estados terem a liberdade de poder, dentro das suas peculiaridades de cada estado, né, regiões diferentes, que eles pudessem realmente ter normas específicas que não fossem as mesmas normas para o Espírito Santo, as normas que valem para a Amazônia, para o Pantanal, para o Cerrado, que são biomas totalmente diferentes. São regiões geográficas diferentes, então a gente entende que isso poderia acontecer. Pelo menos a questão do Estado, né? Dos estados decidirem aí os seus próprios, onde preservar, onde desmatar, não é isso? Exatamente. Ajustar a lei na sua realidade. Não vou nem entrar nesse mérito de onde preservar, onde desmatar, porque
eu acho que a gente não pode mais pensar em desmatar. A gente tem que pensar em conservar, recuperar e produzir de forma sustentável. Bom, para a gente então fechar o nosso programa, Marcos, às vezes, né, a opinião pública ela tem um certo receio, né, de tocar nesses temas polêmicos, porque justamente fere alguns interesses, né? Na sua opinião, o novo código, ele deveria mesmo existir? Essa discussão, ela deveria estar acontecendo? Vou voltar um pouquinho no começo da conversa. A gente entende que tem que ser revisto algumas coisas, mas também entendemos que algumas coisas, como são propostas, deveriam ser repensadas. Então, nós não temos dúvida que o código tem que avançar, mas não da maneira como está sendo proposto. E aí, termino dizendo mais uma vez o que já falei, nós temos tecnologia, temos conhecimento que não tinha no passado, hoje nós temos, e nós temos condições totais de criar regras que permitam proteger e produzir. Isso é viável, é factível e isso é a solução. Não é pensar só em produção e só em conservação. Vão ter áreas que tem que ser só para conservação e vão ter áreas que podem produzir e podem ser também manter o serviço ambiental. Esse que é a solução na minha visão. Bom, e esses produtores aí que... Agora a gente vai fechar mesmo, gente. Esses produtores aí que, mesmo sem a aprovação da lei ainda, né, mesmo ainda estando em discussão, que queiram, né, dar o primeiro passo, começar a se adequarem, o que eles devem fazer primeiro, né? A quem procurar, onde se informar, o que ele deve fazer? O Estado está lançando o programa de recuperação e ampliação da cobertura florestal, com a premissa, como eu já falei, de trazer conservação com oportunidade de renda para o produtor rural e estamos abertos a receber o produtor rural. No meu caso, eu fico no IEMA, os INCAPER também em todo o estado estão aí à disposição, vão ser todos informados, ainda vai ser, o programa está sendo lançado, então isso vai acontecer no prazo bem breve, então é só nos procurar, tem e-mails, telefones que a gente pode passar para você depois, que podem ser utilizados. Inclusive o Estado tem vários programas aí, projetos, né, para poder preservar, ajudar o produtor a preservar, né, justamente pagando, né, se ele preservar parte da sua propriedade, ajudando mesmo a se adequar antes mesmo que a lei chegue, né, e prejudique quem está desavisado. Bom, Marcos, a gente agradece a sua participação aqui no nosso programa, viu? Muito obrigado. A gente que agradece. Encerramos aqui mais uma edição do programa Assembleia do Campo. A você que esteve conosco, muito obrigada pela audiência. Eu te espero em nosso próximo encontro. Até lá!